Então nós fomos procurados pela assessoria do Collor e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam realmente vazias, com papéis em branco. Então, essa ajuda que foi dada ao Collor foi um pedido do Dr. Roberto Marinho. Mas, de repente, alguém lá da redação, um pouco mais lulista, fez uma edição favorecendo o Lula. Mas a maior vítima desse jogo foi a classe governante. Acostumados a vencer eleições na base do tempo de televisão e no volume de dinheiro investido na campanha, depararam-se com um novo cenário, onde suas moedas não tinham mais o valor de antes. Marina atrás de Daciolo. Exato, com certeza. Olha quantos candidatos ficaram abaixo de Daciolo. Por recomendações médicas, Jair Bolsonaro não pôde estar presente. You are fake news. Sir, go ahead. Correntes de internet denunciando mentiras e promovendo candidatos adversários ameaçaram o status quo político. A aliança tácita entre políticos e veículos de mídia para defenderem-se dessa ameaça era inevitável. Os dois precisavam manter a sua posição e o seu poder. Desde a Constituição de 1988, temos assistido ao contínuo avanço e fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. Devemos tais avanços, em grande medida, exatamente à imprensa. Fora do mundo ocidental, onde a tradição de democracia é praticamente inexistente e a liberdade de expressão uma ideia distante, essa aliança se deu através dos antigos meios da censura estatal. A China implementou um sistema conhecido como The Great Firewall of China, um trocadilho com a Grande Muralha da China. Sites como YouTube, Twitter, Wikipedia, Facebook e Google são bloqueados para o cidadão, que usam um sistema de comunicação monitorado pelo governo. 所有用户开播以后，他的直播内容都会先由系统做一系列的预处理，包括延时，包括截图出征，然后根据图谱识别，它会做一个等级的区分。系统标示为微度比较高的，那这种我们重点监控。比较常见的，其实在直播过程中比较第一个就是吸烟，就很多用户其实不太清楚吸烟这个东西在直播这个场景下是不允许的。还有一种就是比如说像纹身。A Lei de Segurança Nacional impede, sob a alegação de traição, promover qualquer manifestação contra o Partido Comunista Chinês. Segundo o próprio governo da China, o sistema de controlar o que os usuários publicam na internet conta com mais de 2 milhões de funcionários. Muito do trabalho desses sensores acontece dentro das empresas privadas, que precisam ter esses colaboradores para estarem adequadas à legislação chinesa. For example, if you search for Tiananmen Square from your computer here in Hong Kong, articles about the incident in 1989 come up in the results. But in China, these filtered results make no mention of it. Algumas palavras como imperador, censura ou 1984 não podem sequer ser digitadas na maior parte dos sites. Já a Rússia criou o Raskomnadzor, órgão responsável por combater o que o presidente Vladimir Putin chamou de provocações, fofocas estúpidas e mentiras maliciosas. A lei do país estabelece multa de até $127 mil e pena de prisão de até 5 anos para aqueles que disseminarem notícias consideradas falsas pelo governo. Foi a Rússia que propôs na ONU a Convenção Internacional de Combate ao Cybercrime. Os Estados Unidos votaram contra, por medo das definições genéricas utilizadas e das diferentes interpretações do que cada país entende como um crime. Também alegaram que o documento proposto pela Rússia não tinha sido discutido anteriormente por nenhum foro especializado. A China votou a favor, alegando que a ONU era a única organização universal e autorizada no mundo a preencher esse vazio legal de combate ao crime digital e à desinformação. The United Nations General Assembly has passed a resolution that aims to establish a global treaty to tackle cybercrimes. The resolution passed with a vote of 79 to 60, with 33 countries abstaining. O projeto foi aprovado no final de 2019 por 79 votos contra 60, sendo duramente criticado por ONGs que defendem a liberdade de expressão. The authorities are trying to do everything. They're trying to do their utmost to limit free expression. And that includes the internet, which became this island of free expression
in this situation when broadcast media were almost under total control. Se no Oriente, a ferramenta de censura estatal é facilmente aplicável, no Ocidente, a censura não seria tão fácil. Foi necessário um mecanismo mais complexo. O momento casou com perfeição. Aquelas organizações que lutavam para criminalizar o discurso de ódio e taxar conteúdos como mentirosos, agora teriam sua institucionalização política. Foi o começo das agências verificadoras independentes. ONGs e empresas com o objetivo de dizer se o conteúdo que circula é verdadeiro ou mentiroso, e entregar essa decisão aos veículos de mídia e às redes sociais. A pressão cada vez maior em empresas como Facebook, Twitter e Google começa a transformar a adesão dessas agências em bons negócios. Twitter decided for the first time ever to fact-check one of President Trump's tweets. I wondered if you thought that Twitter may have made the wrong decision here. We have a different policy, I think, than Twitter on this. You know, I just believe strongly that Facebook shouldn't be the arbiter of truth of everything that people say online. I think in general, private companies probably shouldn't be, or especially these platform companies, shouldn't be in the position of doing that. Marcas mundialmente famosas como Coca-Cola, Unilever, Honda decidiram suspender a publicidade no Facebook. As companhias exigem ações que proíbam a exibição de conteúdos que propagam racismo, discurso de ódio ou desinformação. Senator, we consider ourselves to be a platform for all ideas. O sistema é complexo. A liberdade de expressão irrestrita na internet gera duas principais consequências: maior fluxo de informação e menor controle da informação. O maior fluxo expõe conteúdos que os políticos e os grandes veículos de imprensa poderiam acabar não publicando, por motivos financeiros, ideológicos ou sociais. Já o menor controle permite que aconteça muita informação imprecisa e até mesmo mentirosa. E tudo isso se mistura, cabendo ao usuário decidir o que consome, compartilha e acredita. A comunicação abundante é uma concorrência muito forte para a grande mídia e um vigilante poderoso da hipocrisia política. Mas não faria sentido afirmarem publicamente que essa liberdade de expressão incomoda. Então, na hora de se defender, o único motivo alegado é o combate à desinformação e ao discurso de ódio. Para o conflito de interesses não ficar explícito, buscam um aliado fora da máquina pública. E esses aliados são as ONGs de protesto e as agências verificadoras. As ONGs têm o objetivo de pressionar empresas que não combatem o discurso de ódio, fazendo delas menos atrativas para o mercado de trabalho e gerando prejuízos financeiros ao cortar anunciantes que não querem correr o risco de ter a sua imagem atrelada a polêmicas. É aí que aparecem as agências verificadoras propondo uma solução: monitorar o conteúdo e decidir para a plataforma o que é verdade e o que é mentira. Se as empresas aceitam, as ONGs param de protestar, os anunciantes voltam e o risco parece diminuir. Para essas agências terem o poder de controlar a opinião pública, só falta uma cartada final. E ela está nas mãos do maior alvo da liberdade de expressão: os políticos. São eles que tornam o combate às fake news e ao discurso de ódio uma lei, e tutelam instituições para decidir o que é mentira e o que é verdade. Porque isso não é outra coisa senão criar um grupo com poderes para limitar o discurso dos outros. E isso não é liberdade. Esta ideia, o conceito de ter agências verificadoras que fazem fact-checking, tem um conceito que parece interessante, mas que precisa, para funcionar, de um elemento comum e necessário ao funcionamento da democracia, que é a pluralidade. O que não podemos ter são agências de fact-checking todas alinhadas entre si e subordinadas a um determinado discurso, ou a uma determinada lógica política, ou a uma determinada linha de pensamento. Toda premissa que sustenta esse esquema está baseada em uma palavra: independente. Trata-se de empresas privadas lutando por uma comunidade mais justa e agências verificadoras checando mentiras e ajudando essas empresas. Mas até que ponto essa independência é verdadeira?
Alemanha, foi implementada uma lei de combate às fake news que institucionalizou ONGs terceirizadas como verificadoras de fato. Soziale Medien wie Facebook oder Twitter müssten demnach innerhalb von 24 Stunden verbotene Nachrichten löschen, sonst drohen Millionenstrafen. A principal ONG envolvida no debate desta lei e responsável por avaliar os conteúdos selecionados foi a Amadeu Antonio Foundation, criada com o objetivo de combater o discurso de extrema-direita. A responsável pela fundação é a ativista Aneta Kahane. Entre 1974 e 1982, Aneta participou da Stasi, a polícia secreta da Alemanha comunista. Sua função era reportar à polícia quem falava mal do comunismo e quem era dissidente do partido. Hoje, ela dirige a organização que ajuda a definir leis de combate ao discurso de ódio e verifica notícias para o governo. A Alemanha também apresentou uma emenda especificando que a lei tinha como objetivo combater o extremismo de direita. As medidas foram questionadas na ONU como atentado à liberdade de expressão, mas aplaudida na União Europeia, onde um porta-voz manifestou-se dizendo que o ódio e a propaganda radical não têm lugar em nossa sociedade, seja online ou offline. Nos Estados Unidos, o processo está acontecendo através da pressão de grandes empresas. O Facebook estabeleceu a Third Party Fact-Checking Partners. A rede social vai adotar um programa de verificação de notícias em parceria com as agências de checagem aos fatos e a agência Lupa. As duas terão acesso às notícias denunciadas como falsas pela comunidade no Facebook para analisar a sua veracidade. Os conteúdos classificados como falsos terão sua distribuição orgânica reduzida de forma significativa no feed de notícias. Páginas no Facebook que repetidamente compartilham notícias falsas terão todo o seu alcance diminuído. Esse sistema cria o que os especialistas têm chamado de algoritmo contra o ódio, treinando a inteligência artificial para identificar e punir publicadores que fogem às regras. Toda vez que alguém é classificado como fake news, o algoritmo aprende quais as características em comum entre essas pessoas e como verificá-las. As verificações começam a ficar cada vez mais polêmicas. Um caso que chamou a atenção foi o da filha do Donald Trump. Ivanka Trump comentou os números positivos de empregos gerados divulgados pelo governo americano. 2 million people have come off food stamps and have come back into the economy. So we're starting to see people who have been on the sidelines re-enter the economy, and we think that's incredibly positive, and we're very excited about that. As agências verificadoras e o jornal Washington Post decidiram verificar se a informação era verdadeira. Ao consultar os dados sobre a geração de empregos, descobriram que tratava-se de uma estatística precisa, mas não encerraram o caso. A mensagem foi retratada como parcialmente falsa, pois os verificadores entraram no mérito se era possível definir esse grupo como grande ou não, se eram homens e mulheres em idade inicial ou avançada, e se realmente estavam fora do mercado de trabalho. O veredito foi: Trump está usando dados precisos para tirar conclusões erradas. Diariamente, os casos polêmicos se multiplicam. E a crítica é que não se trata de verificadores de fatos, mas de verificadores de opinião. Algumas agências chegam a classificar o conteúdo em diferentes níveis, incluindo os rótulos verdadeiro, impreciso, exagerado, contraditório, insustentável, distorcido, parcialmente falso ou falso. Com a pandemia do Covid-19, 16 países usaram o contexto para avançar a legislação sobre o combate à fake news na internet. Quase todas analisadas como forte atentado às liberdades de expressão por ONGs que cuidam do assunto. Criar esse mecanismo e, principalmente, garanti-lo na legislação pode representar um grande risco à liberdade de expressão. E no Brasil, esse risco se concretiza a cada dia que passa.